Boa noite a todos. Era, acho que uma conquista previsível, talvez não todas essas, mas o troféu mais importante, o da Copa América, por tudo que cercava a competição. Eu acho que essa Copa América, o Juca falou em desempenho, a gente não vai pensar coisas interessantes em termos de desempenho, mas foi uma Copa América que deu o que falar. Ela teve lugar vazio, ela teve gramado ruim, ela teve Neymar cortado, ela teve novos protagonistas na seleção brasileira, ela teve o Messi humano, né? O Messi humano que a gente não conhecia, o Messi reclamando, ela teve polêmica e o VAR com o árbitro ruim, a combinação é uma coisa, é um assassinato para o futebol, a gente já sabe disso e acho que ficou mais próximo da gente como é horripilante assistir um jogo de futebol com um árbitro ruim mais VAR, aí é fatal. Mas acho que uma coisa que difere, e eu não sei qual vai ser o futuro da comissão técnica da seleção, acho que a coisa que difere as recentes conquistas da seleção brasileira, seja em Copa América, Copa das Confederações, aquelas extra Copa do Mundo, que parecia que o Brasil tinha encontrado uma magia, foi, por exemplo, a Copa das Confederações da Espanha, nesse mesmo Maracanã. Parecia que o Brasil estava a seleção brasileira estava num momento mágico e tudo mais. Dessa vez acho que não tem magia alguma. É um time comum, competitivo, legal em alguns aspectos, que tem que ser muito melhorado em outros, que não foi devidamente testado e que essa vitória não vai ter, eu acho que imagino, celebração, foguetório, parar, feriado. Até tem feriado em São Paulo na terça-feira, mas acho que não é o caso. Então é uma coisa assim, foi uma conquista trivial. Uma conquista trivial da seleção brasileira. Acho que a única coisa significativa nessa conquista foi que o time conseguiu ser campeão sem o Neymar. E a gente vai discutir a importância do Neymar daqui para frente, acho que ao longo do programa. Olha, assim, eu vejo que a seleção tinha uma conquista óbvia e trivial. Ela era obrigatória a vitória da seleção brasileira. Você não poderia sair com uma única seleção do país que sediou a Copa América, no caso o Brasil, que sediou 4 vezes, ganhou as 4 vezes, ia ser a primeira que ao sediar a Copa América. Isso ia ficar marcado para todo mundo. Mas não ganharam em casa. Então ele tinha que vencer. Tentar imaginar o que acontecerá em dezembro de 2022 é impossível. Impossível. Não dá. Se o Brasil estivesse jogando hoje o fino da bola, também não teria condições de garantir que em dezembro de 2022 estaria jogando. E nem que até lá a França estará melhor ou pior. A questão é, quais são os parâmetros? O parâmetro é que tipo de jogo, né? Para jogar uma Copa do Mundo, eu entendo que nós recuamos. Acho que a gente saiu de 2018 e deu um passinho atrás. Ainda. Agora, para poder dar alguns passos à frente. O ponto positivo é ganhar sem o Neymar. Isso é fantástico. Isso fantástico. É um grande ponto positivo. Não é assim, então o Neymar vai ver. Neymar não vai ver nada. Ele continua sabendo que ele é importante, ainda mais depois de assistir o jogo, ele sabe. O que eu busco de ponto positivo é que contra a Argentina, primeiro gol, e os 2 gols brasileiros hoje, os 2 primeiros, são gols de jogo coletivo e não de jogo individual. O individual está presente por jogadas geniais, por capacidade. Por exemplo, uma bola esticada do Daniel Alves. Se o Gabriel não é o Gabriel, um jogador que saiba dominar a bola no peito, vira de costas e sai da marcação, isso não é nem observado. Como se qualquer um fizesse, nem todos fazem. Então ali nós temos jogadas individuais, jogadas coletivas. Segundo gol, o Arthur vê um espaço, finalmente joga. Ele falou, nossa, abriu aqui um corredor na minha frente. Ele foi, ele sentiu que ele ficou ali, o que eu faço agora? Vai. 2 peruanos escorregaram? Ele buscando mais o jogo, rodar mais, buscando mais movimentação. Eu acho que assim, o que eu acrescentaria de positivo a seleção se movimentou melhor. Ela evoluiu ao longo da Copa América do jogo estático para um jogo que se movimenta mais. Isso não quer dizer que o jogo perfeito tenha surgido, não. Existiu ali uma linha de evolução. Ela não veio para baixo, ela foi para cima. Esse é um ponto. E ganhar sem o Neymar é uma boa para os outros. Para os jogadores falar assim, poxa, naquela comemoração pode, né? Eu acho que eu vejo até uma certa surpresa. Poxa, ganhamos. Ganharam. Pode continuar vencendo. A questão é inseri-lo neste modo de jogo, que
todos fazem parte da mesma coisa, e não do jogo individual, que eu tenho mais 10 caras aqui, são os garçons que vão me servir. Então, acho que esse é um ponto positivo. Do futebol ideal que o Brasil deveria e poderia jogar, esse é difícil até de contextualizar qual é hoje. Está muito longe disso, porque aí eu vejo que a gente tem problemas de entendimento da natureza do jogo, de como podemos melhorar, desenvolver o meio de campo, surgimento de novos jogadores. O Coutinho está numa fase terrível, tem que se observar isso. Como o meio de campo vai ressurgir, ser recriado um setor em que sempre o Brasil foi destaque e nós temos, assim, às vezes uma certa timidez. É o Casemiro no trabalho limpando tudo, e aí o Arthur hoje deu deu uma luzinha, um brilhareco. Então, eliminatórias serão pesadíssimas, dificílimas, a ponto de nem todo mundo vai agora ao Peru, à Venezuela e vai tirar ponto da Venezuela. Jogar em La Paz é um drama, enfrentar o Peru, que é o time do Gareca, que o Gareca tem pontos de evolução claríssimos na seleção. Então as eliminatórias vão ser completamente diferentes daquela que o Tite pegou e voou. Acho que tem pontos positivos, outros, assim, muitos para melhorar, numa trajetória, e o óbvio era ganhar, e ganhou, porque senão aí não sei como é que seria a entrega desse troféu. Primeiro, dizer, vitória do Brasil no jogo justíssima, vitória na taça, na Copa, também justíssima. O que faz este campeonato? Confirma apenas o que acontece há algumas décadas já no futebol deste lado do mundo, em que o Brasil é soberano. Não há a menor dúvida sobre isso. Um jogo que se complicou por uma arbitragem absolutamente equivocada, o equívoco que nasce da Conmebol ao escolher um árbitro chileno que tem enorme rivalidade com os peruanos. Há uma rivalidade, sabe-se, entre peruanos e chilenos por causa da Guerra do Pacífico, semelhante à que há entre brasileiros e argentinos, brasileiros e uruguaios e argentinos. Este árbitro, provavelmente para mostrar isenção, marca um pênalti do Thiago Silva, que evidentemente não aconteceu. E é muito clara, é só você entrar na internet, na página da FIFA, e ver as instruções de antes da Copa do Mundo, para você ver que tem lá uma instrução clara, com foto, mostrando que se pega no braço de apoio do jogador caindo ao chão, a penalidade não deve ser marcada. Bem, a sensação que passou ali foi a de que os protestos de Lionel Messi tinham feito efeito, não é? Porque, enfim, imagina se ele ia voltar atrás depois de marcar a penalidade, com o Messi dizendo que a Copa América estava já programada para o Brasil vencer. Claro que aquele 1-1 poderia tornar o segundo tempo dramático, mas o Gabriel Jesus tratou de impedir que fosse tão dramático, que fez o gol ainda no primeiro tempo. Aliás, na melhor exibição do Gabriel Jesus, mais uma vez, já tinha sido contra a Argentina e hoje foi mais ainda. Para mim, o melhor em campo disparado, injustamente expulso de campo, diga-se de passagem. E aí, claro, houve uma certa tensão. 10 contra 11, Peru sem nada a perder, né? Vai para cima, pode empatar, imagine uma prorrogação 10 contra 11. Mas daí, o chileno mostrou que os protestos do Messi não foram assim tão convincentes, porque inventou um pênalti ridículo no Everton para o Richarlison fazer o 3-1. A minha questão continua a mesma questão desde o final da Copa do Mundo. Desempenho. A seleção brasileira não brilhou, mais uma vez, contra um adversário frágil. Num Maracanã feérico. Não brilhou. Ganhou, repito, com toda a justiça. Ele é campeão da Copa América com toda a justiça, mas ainda não brilhou, não teve desempenho. O Tite fez uma clara opção por ganhar a Copa América, a tal ponto que tem um sistema defensivo com a idade média que tem, né? Tirante o Marquinhos e o Alisson. Bom, ou o Alexandre, se não for o Felipe Luiz o titular. Mas, de todo jeito, ganhou. Resta saber agora se ele vai continuar ou não, né? Uma vitória pode trazer a ele a felicidade que anda lhe faltando, e até
a autoridade para de novo escolher seus companheiros de comissão técnica e fazê-la fixa, coisa que a CBF não quer. E isto posto, vamos comentar. Infelizmente, quer dizer, hoje não foi nem o VAR. O VAR que ontem não deixou que o Messi fosse injustamente expulso, né? Hoje permitiu 2 pênaltis. Não, mentira, não foi o VAR. Hoje, apesar de chamar a atenção do árbitro, ele manteve os 2 pênaltis que marcou.